Queridos, esse mês de setembro aí, pelo Ministério da Saúde, é chamado de Setembro Amarelo, e é um mês onde que eles têm trabalhado a prevenção do suicídio. E diante disso, Deus me deu uma direção. Hoje vai ser a quarta mensagem falando sobre algumas questões, o ponto de vista bíblico ou antídoto da palavra de Deus contra o suicídio. Hoje pela manhã eu ministrei falando sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. Graças a Deus nesse tempo ninguém é ansioso, né? E agora à noite eu vou falar como que nós podemos vencer a tristeza. E todas essas mensagens, no final do mês aí nós vamos organizar elas vão estar dentro de um bloco aí, e você vai poder assistir todas, mas já estão no YouTube aí. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 31. Salmo de número 31. Salmo de número 31, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Salmo de número 42, verso 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós olhamos para a nossa vida, é normal ficarmos tristes. A vida do ser humano não é uma vida só de alegrias, mas é uma vida que nós passamos por alguns momentos difíceis, alguns momentos mais complicados na nossa caminhada. O grande problema não é ficar triste, o grande problema é transformar a tristeza em um hábito na sua vida. Tem muitas pessoas que entram no estado de tristeza e não conseguem sair da tristeza. E essa situação que a gente vê aqui na Bíblia, porque está batido a minha alma, eu estou cansado, essa tristeza está me tirando o apetite, isso não é natural? Nós passamos por isso. Quando a gente está preocupado, a gente está ansioso, a gente está vivendo esse tempo aí. A Bíblia sempre aborda esse tema com muita frequência, e é um problema que afetou muitos homens de Deus. A gente está falando aqui de Davi, grandes pessoas viveram com isso, e afeta até hoje as nossas vidas. E é bom a gente refletir um pouquinho sobre a tristeza no ponto de vista de Deus, e sobre como nós lidamos com a tristeza. Por quê? Nesse tempo em que se fala muito sobre suicídio, a depressão muitas vezes é causada por uma tristeza não curada. É mais comum do que nós pensamos, e tanto que esse assunto muitas vezes, ele sempre está interligado, a tristeza e a depressão, porque são pessoas que não conseguem vencer algo na vida, não conseguem resolver um problema na vida, e desenvolvem na sua vida tantas coisas. A tristeza, ela pode vir de dentro do nosso coração, ou ela pode ser provocada por algum acontecimento externo. Tem pessoas que passam por algum problema, isso é o mais comum, e isso causa tristeza. Mas muitas pessoas também começam a ter algo dentro do coração. Está tudo bem, mas parece que o coração começa em algum momento a azedar. E a tristeza, algo que você precisa colocar no seu coração, ela pode e precisa de ser superada. A tristeza, ela não pode se tornar um alimento seu. E mesmo com as circunstâncias mais complicadas na vida, você pode experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento, e desfrutar de uma alegria poderosa da parte de Deus. Por isso eu queria que você entendesse que Deus tem o poder de tirar as cinzas da nossa alma, e tem o poder de fazer com que a gente consiga louvar em todo o tempo, mesmo diante das circunstâncias adversas. Quando a gente fala de tristeza,
a grande parte dos acontecimentos que nos leva a viver uma vida azeda está relacionado com a vida familiar. Tem gente que fala que a família é o lugar dos amores, mas a família também é o lugar dos maiores ódios. Está dando um eco aqui? Não sei. Cadê o Brás aí? Me ajuda aí. Está dando um eco aqui. Então é compreensível a gente entender e olhar para a família que quem mais tem a capacidade de amar também tem a capacidade de ferir. Quem mais está próximo da gente muitas vezes é aquele que mais nos fere. A mão que muitas vezes nos afaga é a mão também que muitas vezes nos agride. Então quando a gente olha para os problemas da nossa alma, para os problemas da nossa vida, a gente entende que os pontos em que a gente mais sofre estão relacionados com a família, porque grande parte disso, claro que também tem os amigos, aquelas pessoas mais íntimas, mas a grande parte das nossas tristezas estão diretamente relacionadas com a questão de relacionamentos, pessoas, está relacionado com a questão de quem está mais perto da gente. Então quando eu olho muitas vezes para a minha vida, e a gente olha muitas vezes para esses textos que nós lemos aqui a gente está falando de ferida no coração, que provavelmente é resultado de uma longa história. É raro uma ferida que acontece assim, aconteceu, não, são coisas pequenas que vão se acumulando e um dia explode. Não é assim que acontece com a gente não vai resolvendo os problemas, a gente não vai resolvendo as circunstâncias, a gente não vai resolvendo as situações, e de repente, algo acontece, de repente uma situação, ela vem e destrói a nossa alegria. Então voltar ao tempo, identificar talvez os momentos cruciais da nossa caminhada, é muito importante para a gente entender talvez as razões em que muitas vezes a gente está se sentindo triste e nem sabe por quê. Alguém já passou por isso? Você fica triste e não sabe o porquê. Você fala, por que eu estou triste? Por que eu não consigo me alegrar? Porque eu não consigo ver solução para a minha vida. E eu queria que você entendesse, querido, que quando a gente fala de tristeza, muitas vezes o processo para a cura da tristeza é o perdão. E perdoar, é mais fácil você falar de perdão do que perdoar. É mais fácil você trazer talvez todos os ensinamentos sobre o perdão do que realmente na prática você perdoar. Amar a todos é fácil. Difícil é amar quem nos persegue. Amar quem está do nosso lado, que combina com a gente, é muito fácil, mas amar quem está contra as nossas vidas, esse é o grande desafio. E pelo fato da gente se decepcionar com as pessoas nos decepcionarem, normalmente a nossa alegria ela é roubada durante a nossa caminhada. A gente sofre muito diante das circunstâncias adversas, a gente sofre muito. E nesse tempo aqui quando a gente fala dessa questão do suicídio, né? Quantas pessoas que foram abusadas, quantas pessoas que foram traídas, quantas pessoas que sofreram talvez por conta de uma morte súbita, um acidente, quantas pessoas que sofreram por causa de uma decepção com pessoas, e a gente vai vendo que isso vai se acumulando. E aí qual que é o problema? Quanto mais doente o mundo está, mais ferido o mundo está, mais cheio de mágoa o mundo está, mais o mundo fere. Então se a gente anda com pessoas feridas, provavelmente essas pessoas em algum momento vão nos ferir também, provavelmente nós vamos sofrer. Então quando a gente olha para a palavra de Deus, no Salmo 42, aqui traz um ponto de vista do salmista, que pode nos dar talvez o entendimento, a direção, pode talvez trazer sobre as nossas vidas aqui, algo que é poderoso. Vamos começar a ler o versículo 1 aqui. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista termina esse salmo falando, olha, se a minha alma está triste, que eu possa me focar em Deus. Mas ele começa o salmo falando sobre uma coisa, que como a corça anseia pelas águas, a alma dele anseia por ti. Ou seja, quando nós colocamos os nossos olhos nas pessoas, colocamos os nossos olhos nos problemas, colocamos talvez os nossos olhos no passado, isso não resolve o nosso problema com a tristeza. Porque quando você está magoado com alguém,
quanto mais você pensa nessa pessoa, piora a situação, não é assim? Quando você escuta o nome da pessoa, já embrulha o estômago. Quando você vê uma determinada situação, isso piora na sua vida. Então sempre a tristeza, ela aumenta. Então Davi, ele olha aqui em muitos momentos da palavra de Deus, Davi, ele consegue ver isso. Eu acho que o Salmo 116 fala assim: as cordas da morte me envolveram, a angústia do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo Senhor, livra-me, Senhor, Tu és misericordioso, justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege. Quando eu estava sem forças, Ele me salvou. Ou seja, a sua história de vida, você só vai conseguir vencer a tristeza quando você aprender a colocar os seus olhos no Senhor. Sabe por quê? Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te magoar, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai trazer sobre a sua vida algum mal. Pelo contrário, quando você olha para Deus, você vê esperança. Quando você olha para Deus, você vê alegria. Quando você olha para Deus, você fala assim: eu creio que algo vai mudar e poderoso vai acontecer. Agora olha o que o verso 2 fala: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui é tão interessante que existem algumas expressões bíblicas que nos levam a um tipo de pensamento. Aqui apresentar diante de Deus, principalmente no Antigo Testamento, tem a ver com adoração, porque a adoração era quando alguém poderia chegar diante de Deus, e tinha todo um processo para que a pessoa pudesse chegar diante de Deus. Ela tinha que procurar santificação, entregar o sacrifício, todo aquele processo. Mas quando você chegava diante de Deus, você já estava preparado para adorar a Deus. Aqui o salmista fala: olha, eu tenho sede, eu tenho vontade de estar com o Senhor, eu tenho vontade de me apresentar diante de Deus, eu tenho vontade de me colocar diante de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, querido, com muito amor e temor. Você é daquelas pessoas que só acreditam ou confiam em Deus na hora que está tudo bom, na hora da alegria, na hora da vitória, na hora que está tudo dando certo? Porque o segredo para você vencer a tristeza é você confiar em Deus mesmo nos dias ruins, é você confiar em Deus mesmo nos dias complicados. Lá em Tiago capítulo 1 versículo 12 fala: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que amam. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua, mas Ele espera de mim e de você o que? Perseverança, perseverança. Entender, querido, olha o verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois em todo tempo pergunta: onde está Deus? O versículo 4: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava vir à multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ações em graças, em meio à multidão que festejava. Existe uma coisa na nossa vida que nós precisamos de vencer. Se eu tivesse feito isso, quando as coisas estavam assim, quando eu podia fazer isso, quando eu tinha tantos amigos, quando a minha vida financeira estava boa. Entenda uma coisa: para de remoer o seu passado. Você que está aqui, eu tenho certeza absoluta que você não consegue mudar um segundo da sua vida daquilo que já aconteceu. Nada, nenhuma palavra que você lançou, você consegue deslançar ela, se existe essa palavra. Nenhuma atitude que você teve lá atrás, você consegue mudar. Tudo que você viveu, fez e aconteceu no seu passado, é fato, já aconteceu, já passou. Se você falou que não precisava de ter falado, se você tomou atitude que não precisava de ter tomado, se você fez coisas que você se arrepende, tudo isso nós não conseguimos mudar, porque já aconteceu. Você concorda comigo? Mas você precisa de aprender algo na sua vida. Enquanto você ficar remoendo o seu passado, você nunca vai conseguir superar a tristeza na sua vida, porque por pior que seja o seu passado, a
A palavra de Deus fala: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que coisas novas Deus tem para mim e para você. A escolha é sua. Ou você continua vivendo sem depender de Deus, mas quando você coloca a sua vida em Deus, você entende que hoje Deus tem coisas novas para a tua vida, Deus tem coisas novas para você. O seu passado vai continuar lá, mas Deus pode mudar o dia de hoje, para que o seu futuro venha a ser muito melhor do que aquilo que você viveu no passado, para que o seu futuro venha a ser um dia de alegria, um tempo de paz. Agora aqui está o segredo, versículo 5: por que está tão triste a minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Entenda uma coisa, querido: o mundo aí tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre. Se morreu a esperança, lascou. Mas a minha esperança e a sua esperança, ela venceu a morte, ao terceiro dia ressurgiu. A nossa esperança, querido, ela nunca para. Jesus é a nossa esperança, Ele é o caminho para a nossa vida, Ele é a direção da nossa vida. E quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, nós vivenciamos milagre, vivenciamos, querido, coisas grandes da nossa vida. O grande problema é que tem muita gente que vive talvez uma esperança assim, aquela pessoa que entrou no processo da justiça e fala assim: no dia que eu sair o dinheiro, eu melhoro minha vida. Já viu? Eu estava falando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, porque muitas vezes a justiça demora. No dia que eu conseguir fazer, e aí a gente vai vivendo essa desesperança, porque o tempo vai passando, as coisas não vão acontecendo, o tempo vai acontecendo e nada acontece. Mas entende algo, querido: se Deus Ele está no controle da tua vida, Ele tem que ser a sua única esperança. E mesmo que você esteja vivendo um tempo de tribulação, mesmo assim você vai vencer a tristeza, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe algo da palavra de Deus que é muito maior do que aquilo que nós buscamos de uma forma natural. Por isso, você quer viver um tempo de milagre na sua vida? Creia que toda tristeza é passageira, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Deus a quem servimos é um Deus que transforma a tristeza em alegria, é um Deus que faz com que a nossa vida possa viver coisas sobrenaturais, mesmo vivendo momentos difíceis. Faça um compromisso com Deus hoje, de buscar a Deus de uma forma intensa, de ter mais sede dEle, de colocar mais a tua vida em dEle, de não desistir. Ao invés de você viver preso no passado, por pior ou melhor que ele foi, dê a volta por cima, comece a viver o dia de hoje, escreve uma nova história na sua vida hoje. Creia que tem esperança para você, tem mudança de Deus para você, existe algo poderoso que Deus tem para a sua vida. Deus quer te fazer sorrir, meu irmão. Deus quer trazer alegria para a sua vida. A alegria de ter o Senhor nas nossas vidas é a nossa força, é o que a palavra de Deus fala. A alegria do Senhor é o que nos fortalece. Você pode ter as piores notícias do mundo, mas nenhuma notícia pode tirar a paz que Deus te dá, de você ter a convicção que Ele está com você. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. Se você tem Deus, você já tem a vitória sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus fala em Romanos: nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, no Senhor Jesus. Nada pode nos separar desse amor, nada pode ir contra as nossas vidas. E para que você possa vencer a tristeza, você precisa de aprender a colocar os seus olhos não no problema, mas colocar os seus olhos em Deus. Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Eu queria que todos fechassem os olhos nesse momento. Você que está em casa, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor.
Você pode preparar os elementos aí na tua casa. Mas antes eu quero fazer uma oração aqui nesse lugar. Antes eu quero colocar diante do Senhor a sua vida. Se você está aqui, nesse tempo, ou talvez você está aí conosco no YouTube, na sua casa. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei que existe apenas um caminho para que você possa viver a palavra de Deus sobre a sua vida. O caminho é Jesus Cristo. E não tem outra forma de nós alcançarmos a paz de Deus se nós não passarmos por Jesus Cristo. A vida cristã é uma vida que só acontece em Cristo. Não tem como acontecer vida cristã por outro caminho. E Cristo já fez tudo por você, mas Ele só pode fazer algo em você se você permitir. E como que nós permitimos que Cristo venha ser o primeiro na nossa vida? A palavra de Deus fala que Ele está aí do lado de fora, batendo na porta do nosso coração. Se você abrir o seu coração, Ele entra, se assenta na mesa e tem comunhão com você.